Tá. É. E tá gravando. Tá. Então, vamos começar. A ideia aqui, então, a gente ter uma conversa hoje sobre as vacinas e o coronavírus. E eu acredito que o momento, acho que foi bem apropriado, né, com a liberação das vacinas, das 2 vacinas pela Anvisa no domingo, e o início da vacinação em todo o Brasil, ontem ainda, né, e hoje no Rio Grande do Sul. Então, a ideia aqui é a gente conversar sobre as vacinas, e aí, ao final, a gente abre para dúvidas e a gente continua a nossa conversa. A apresentação, ela não é longa. Eu acho interessante a gente sempre entender como tudo acontece, como tudo começou, né? E por isso eu sempre gosto de botar como é que surgiram, então, as vacinas. As vacinas, elas surgiram na Inglaterra em 1798 por um médico britânico, então, do interior da Inglaterra, que ele, no seu dia a dia, ele observava que as pessoas que trabalhavam com gado, que ordenhavam leite, elas ordenhavam as vacas, né? Elas não adquiriam a varíola. Nessa época, na Inglaterra, existia um surto de varíola. Muitas pessoas adoeciam e morriam em função dela. Então, ele observou que as pessoas que tinham contato com a vaca, elas desenvolviam uma forma mais leve da doença e não tinham a varíola que todo mundo tinha na cidade. Então, ele tentando entender esses rumores das pessoas, essas fofocas, ele foi fazer uma experiência. Ele sabia de uma produtora rural que estava com a vacina, estava com a varíola da vaca, a varíola bovina, e ele pegou, então, um pus da ferida dessa senhora e inoculou numa ferida de um menininho de 8 anos. E observou o que aconteceu. Ele observou, então, que o menino ele teve uma forma branda da doença, da varíola bovina característica, mas não teve nenhuma complicação e depois ficou bem. Então, o que ele fez depois? Ele pegou essa mesma secreção de pus de uma pessoa que estava com a varíola, a humana, e colocou no menino de novo. E ele observou que o menino não teve nada. O menino não desenvolveu a doença e que ele não teve nada. Então, ele chegou à conclusão de que aquilo dali, que aquela questão da varíola bovina, as pessoas não desenvolviam a varíola humana. E a partir daí, então, a vacina foi criada, em questão até o nome, ela tem a ver com a varíola vacinae, que é a varíola bovina, e a partir daí os estudos sobre as vacinas não pararam mais. A gente sabe, então, que depois disso, várias vacinas surgiram, várias vacinas foram desenvolvidas, e o Brasil, ele sempre foi um exemplo de vacinação. Como o Rogério comentou antes, Bom, eu não peguei essa questão da poliomielite. Na minha geração, todos tomavam vacinas, né? A gente ia lá, tomava as gotinhas, depois faziam todas as injeções. Eu lembro até que no meu colégio foi feita a vacina do braço, essa BCG. Então, na minha geração, todo mundo tomou vacina, como deveria ser. Mas aqui nesses gráficos a gente pode ver qual foi a evolução, o quão bem as vacinas sempre fizeram para a população e para a saúde pública. Porque, por exemplo, naquele primeiro gráfico, a gente vê ali que os casos de poliomielite por ano, em 80 eles eram de 52.500 a quase 70 mil, e em 2015 é quase zerado. A questão do sarampo também, a gente repara até que o sarampo ele diminuiu muito, infelizmente agora com essa questão das pessoas anti-vacina, com essa dúvida que existe sobre a ciência e sobre a eficácia das vacinas, o sarampo tem voltado, mas até então o resultado sobre essas campanhas de vacinação no Brasil e pelo Zé Gotinha sempre foram muito eficazes no Brasil, sempre deram muito certo, tanto que a gente nem ouvia mais falar de sarampo. A questão do tétano também, para ver que todos os gráficos eles desenham a mesma tendência de diminuição dos casos.
Bom, começando assim, o que que as vacinas fazem? As vacinas, elas treinam o nosso sistema imunológico para que quando aconteça alguma infecção, não haja doença. Ou seja, cada vacina ela tem o seu desenho de estudo, ela é desenhada com um propósito. Então, o que ela faz? Como é que eu posso dizer? Ela não tenta enganar, mas ela tenta simular uma infecção verdadeira para que as células do nosso organismo consigam reconhecer aquele invasor, treinar o nosso organismo por meio das nossas células específicas de combate ao vírus, de combate a alguma bactéria, para que quando haja o contato com esse vírus ou com essa bactéria, com esse patógeno que a gente diz, o nosso organismo saiba combatê-lo e a gente não desenvolva nenhum sintoma, não desenvolva nenhuma doença. Então, como eu comentei antes, isso pode ser feito de várias maneiras. Pode ensinar teu organismo de várias maneiras. Por exemplo, tu pode pegar o vírus, o atenuado, que é o que se fala da vacina da Coronavac agora, que acontece? Eles pegam o vírus, mas matam eles, né? Matam ele, inativam ele de alguma maneira, tiram alguma parte do vírus que eles acham necessárias, ou inativam ele através de algum tipo de luz, de raio-x, alguma coisa, e aí fazem um composto que daí inoculam então na pessoa para que ela desenvolva essas células de defesa. Outra questão também pode ser que é o vírus inativado também, que é o vírus totalmente morto. O que se pode pegar é um pedacinho do vírus ou da bactéria que se quer fazer, que se quer combater, e aí inocular na pessoa. Tem outras questões também que eu está falando hoje, que é o vírus, que é o da Pfizer e da Moderna, que se usa o RNA mensageiro, que eles pegam então um pedacinho de DNA, uma sequência de DNA, que o DNA nada mais é do que uma sequência de letras que são a receita de produção das nossas células. Ou seja, tudo que nosso corpo produz, cada célula tem uma receita de produção daquela célula. O DNA do vírus, por exemplo, então eles pegam uma partezinha do vírus só, daquela receita do vírus, e colocam, inoculam na gente, fazem todo um composto lá e formam a vacina. Então a gente recebe esse composto, mas não é o DNA completo do vírus, não é nada que possa ser prejudicial a gente. Tem a questão também das vacinas que as que estão chegando no Brasil, que é a da AstraZeneca, que ela usa um outro tipo diferente de vacina. O que ela faz? Ela pega um vírus, eles estão falando que agora do adenovírus do macaco, né? Eles pegam um vírus que ele não é prejudicial a gente, que ele pode causar alguns sintomas leves, mas que não causam doença nenhuma. E eles alteram, então, o DNA desse adenovírus e colocam uma partezinha do vírus que eles querem combater. Por exemplo, eles colocam uma partezinha do vírus, do coronavírus nesse adenovírus, fazem o composto e inoculam nas pessoas para que elas consigam desenvolver, para que o sistema imunológico consiga desenvolver as células para combater a doença. A maioria dessas vacinas, elas usam o DNA, a parte, ou a proteína, ou o pedacinho da espícula, né? Que é aquela proteína que entra em contato com as células do nosso corpo e que daí desencadeia a doença. Que ela consegue entrar nas nossas células e desencadear a doença. Mas, enfim, toda essa parte, assim, desse tipo de vacina também, todo o desenho do estudo que eles fazem, isso tem a ver com as formas de conservação da vacina, de transporte, quantas doses precisam ser feitas. Tudo isso está ligado com o tipo de vacina, com o desenho de vacina que é feito. Vou tomar um gole de água. Bom, depois então que eles conseguem fazer a vacina, que eles fazem o desenho da vacina, elas precisam ser testadas. Mas antes de testar em humanos, que nem muita gente está se falando agora de fase 3, de pesquisa clínica, fase 2 ou fase 1, muito antes de chegar nessa parte aqui, esses compostos eles foram muito bem estudados e testados. Eles
foram estudados em culturas celulares, eles foram testados em animais, eles foram testados em... Hoje tem muito programa que se chama, que é a parte de bioinformática, tem muitos programas que tu consegue fazer teste por eles, já vê a questão do medicamento que vai dentro da vacina, como o composto todo é feito. Então, antes de chegar na fase de teste em humanos, ela já foi muito bem estudada. Porque só então aí se passa a testar em pessoas. E antes de chegar na fase 3, que a gente muito escutou nesses últimos meses, esses compostos eles passaram pela fase 1, onde eles testam em pessoas sadias, né? Em um pequeno grupo de pessoas sadias, se eles toleraram bem essa vacina e se ela é segura. A segurança ela sempre vai ser testada, porque é extremamente importante se a vacina é segura, se ela oferece algum efeito adverso, algum efeito colateral. Então, é muito importante isso ser estudado sempre. Se deu certo na fase 1, eles passam para a fase 2, que daí a fase 2 eles já pegam uma população com a doença, ou infectados, no caso do coronavírus, e já começam a testar a dose e já começam a testar a eficácia dela. Se deu certo, eles passam para a fase 3. A fase 3, então, foi a que a gente discutiu de uns meses para cá, é a que eles testam em grande população de pessoas e que aí começam a ver realmente o que acontece no organismo das pessoas, se os eventos adversos vão ocorrer. É normal que aconteça algum evento adverso, que ocorra alguns sintomas, algumas coisas diferentes, porque afinal é um composto que está sendo inserido no nosso corpo. Mas se ela chegou até a fase 3, é sinal que ela já foi segura nas outras fases e nos outros testes antes de ser testado em humanos. Então, é muito difícil acontecer alguma coisa mais grave a partir dessas fases. Bom, terminando a fase 3, ela vai para a fase 4, que é quando um medicamento, uma vacina, ela já está no mercado. E é o que se chama de farmacovigilância. Então, esse medicamento, ou essa vacina, ela vai ser acompanhada pelas secretarias de vigilância sempre. Se acontecer qualquer coisa com a vacina, os órgãos estaduais, municipais e governamentais, eles vão ter que ser notificados e essa vacina ela não vai mais poder ser vendida, dependendo do que aconteceu com ela, qual o efeito que ela causou. Mas então, isso é só para dizer para vocês que até chegar aqui, vários processos aconteceram e que a ciência está aí, que foi seguro. Se a vacina ela está aqui agora, ela está sendo distribuída porque ela é segura. Bom, eu comentei ainda com vocês, então, os tipos de vacinas que a gente tem notícia no Brasil, que provavelmente vão chegar para a gente, né? É a da Pfizer e da BioNTech, eu já comentei com vocês, que é de um RNA mensageiro, a da Coronavac, que é de um vírus inativado, da AstraZeneca, que é um vetor viral, e a da Janssen, que é a da Johnson & Johnson. Bom, o que a gente sabe que vai estar chegando, que já começou, né, a da Coronavac, que é de vírus inativado, a da AstraZeneca, eu acho que nas próximas semanas a gente já vai chegar aquele carregamento de 2 milhões de doses da Índia. Lembrando que a Índia e a China, elas são os maiores produtores de insumos biotecnológicos do mundo. Quase tudo que a gente consome de remédio, de vacina, todos os compostos que vão junto, que formam o remédio, que formam a vacina, quase todos vêm da Índia e da China. Então, se mostra mais uma vez a dependência desses países de tecnologia e de abastecimento desses compostos no mundo todo. A da Janssen, ela está terminando a fase 3. Ela acredita, então, que no próximo mês a gente já vai ter o resultado dela e ela poderá ser distribuída em uso emergencial. Eu só não sei como é que está o contrato do Brasil com a Janssen, se eles já têm alguma coisa ou não. Mas essas duas da AstraZeneca e da Janssen, elas até são duas parecidas
e a forma de armazenamento delas e distribuição é mais tranquila que as outras. Bom, uma coisa então que a gente tem falado muito, que todo mundo tem discutido, é a questão da eficácia das vacinas. A fase 3, então, depois de ela ser muito bem desenhada, quando se faz o estudo da vacina, a indústria farmacêutica ela já sabe quantas pessoas ela vai precisar ter de contaminados no estudo para avaliar a eficácia dessa vacina. Então, o que eles fazem? Eles comparam os dados das pessoas que receberam a vacina, que foram infectadas, e os dados das pessoas que não receberam a vacina, que receberam um placebo ou receberam alguma outra vacina de referência, e o que foram infectados. Então, eles pegam os resultados e comparam. Aí eles veem, olha, as pessoas que foram vacinadas e tiveram alguns sintomas, foram sintomas tais. As pessoas que não foram vacinadas e se infectaram, tiveram os sintomas tais. A partir daí eles comparam. O que foi falado então da vacina da Coronavac? Que, por exemplo, metade das pessoas que foram contaminadas, elas não desenvolveram sintomas graves. E o que eles falaram ali do 100% é que essas pessoas que tomaram a vacina e foram infectadas, nenhuma delas precisou de hospitalização. A questão dos 78% foi as pessoas que foram infectadas e tiveram alguns sintomas. Então, a partir da análise dos sintomas das pessoas que foram infectadas e as que não foram infectadas, eles chegaram a porcentagem de 78%. O que é ótimo, porque as pessoas que foram infectadas, nenhuma delas precisou de um atendimento de um atendimento hospitalar, nenhuma delas teve alguma complicação em relação à vacina. Mesmo se aplicou às outras vacinas, então a gente já tem o resultado da Pfizer, da BioNTech, que seria de 95%. É importante a gente ter como base que a gente acha que a vacina tem que ser 100%, que a vacina tem que ser 90%. Ah, por que aquela de lá foi 95%, aquela outra foi 50%? Então eu não vou tomar a de 50% e vou esperar de 75%. A gente tem que ter em mente que a maioria das vacinas que a gente toma, nenhuma delas tem eficácia de 90% a 100%. Tem ali de 90% a 95%, que eu citei aqui da hepatite, da HPV, da febre amarela, da poliomielite, que hoje elas estão em 90%. Mas quando elas foram criadas, a eficácia delas era muito mais. Com o tempo, a vacina ela vai sendo modificada, ela vai sendo aprimorada, ela vai se entendendo melhor sobre a doença e sobre a vacina, então a eficácia vai aumentando. É importante saber que a nossa da influenza, que a gente toma de todo ano, ela não chega ela no máximo entre 80%. E todo mundo toma, então, e ela já faz o seu papel, ela já diminui a incidência de gripes mais fortes, né, de influenza, de necessidade de hospitalizações. Então, é importante a gente saber que nem todas têm uma eficácia tão alta assim. A do rotavírus é entre 40% e 50%, e a da cachumba, por exemplo, é no máximo 80%. A gente tem que ter em mente que como essas vacinas elas têm que causar o nosso organismo ele tem que desenvolver um sistema nosso sistema imunológico, então é normal que se cause algumas reações, como febre, como dor no local das aplicações e dores musculares. Isso acontece quando a gente faz a vacina da gripe também, eu, por exemplo, fico com o braço bem dolorido. Então, essas são as reações que a gente espera com qualquer vacina. O que é importante, eu acho que hoje se tem muito falado também, qual é o plano de vacinação, né, que a gente vai seguir. Então, o que a gente observa, por exemplo, hoje, nos próximos dias,
nas próximas doses que a gente receber das vacinas, quem serão vacinados vão ser primeiro os trabalhadores da saúde, a população idosa a partir de 75 anos de idade, e eles estão vacinando também, dando prioridade para as pessoas que vivem em LPI, né? em lares, porque é importante que essas pessoas elas consigam ter o convívio de novo da família, né? E que não ocorra um surto nesses lares, como aconteceu em tantos anteriores. O que eu reparei é que essa daqui é da fonte do Ministério da Saúde, mas os estados e os municípios agora estão se organizando de acordo com as doses para atingir toda a população. Mas todos eles estão começando pelos trabalhadores da saúde e seguindo pelas pessoas mais idosas. Bom, a terceira fase, então, que é as pessoas com comorbidades, que apresentam maior chance de doença, né, de agravamento da doença, que vão poder ser vacinadas. E na quarta fase, então, que eu acho bem importante, que eles estão colocando a questão da vacinação dos professores como prioridade também. É importante que a gente tenha em mente que essas campanhas de vacinação, que eu mostrei no início, na campanha que a gente sempre conheceu do Zé Gotinha, a questão da vacinação, ela sempre deu certo, porque a população sempre comprou essa ideia, todo mundo se vacinou. E essa é a questão da vacina. A vacina, ela precisa atingir a maior população possível para ela dar um efeito, para as pessoas sentirem efeitos e para a gente conseguir, nessa questão do coronavírus, a gente conseguir voltar o mais perto do normal do que a gente vivia. É importante também, porque se a gente continuar mantendo esse vírus circulante, ele vai mutar, ele vai modificar a sua estrutura, e nem a gente viu agora que tem essa variante mais virulenta, né, uma contaminação mais alta. Então, é importante que isso não ocorra mais, porque à medida que o vírus vai mudando, pode ser que altere a vacina, pode ser que daqui a um pouco você ache uma medicação, altere a medicação também. Então, é muito importante que se barre esse vírus da maneira que ele está. E isso só vai acontecer se a maioria da população tomar a vacina e a gente consiga barrar a disseminação desse vírus. Então, é isso, pessoal. Vou parar de compartilhar aqui. Obrigada pela atenção até agora, para a gente conversar mais um pouco sobre as vacinas. Rogério, quer complementar alguma coisa? Não. Oi, Márcia. Tudo bom? Tá no mudo. Tá no mudo, Márcia. Cheguei atrasada por incompetência técnica, eu esqueci de ligar o computador, levei meia hora para me conectar, não consegui, perdia. Pessoal, perguntas aí, vamos lá, vamos participar. Posso perguntar? Pode, depois eu. Tá. A minha pergunta é sobre aquele site que saiu logo em seguida, para a gente fazer o cadastro, e se a gente é obrigado a fazer aquele cadastro, ou independe do cadastro, vai ser feito na hora? O site do Governo do Estado? Isso. É para fazer o cadastro, sim, querido. Tá? Mas eu não consegui, e tem muitos que não estão conseguindo. Pois é, esse é um problema... Conect SUS, né? Não é do Estado, é nacional, né? É nacional? Conect SUS é nacional. Bom, aí a gente vai ter que lidar com a incompetência que a gente está lidando desde o início da pandemia, né? Então, assim, logo deve se resolver isso aí. Por que é importante o cadastro? Porque a partir dali, tu vai ter a data da tua primeira dose e quando tu terá que fazer a segunda dose, que é fundamental. Sem a segunda dose, a vacina não vai funcionar, seja
a Coronavac seja a... Qual é o nome da outra? Pfizer. A da Pfizer, da AstraZeneca. Então, assim, ó, eu só falei para ver se você estava atento, eu sabia, tá? Então... Como eu quero então, overdose, assim... eu não estou nem gravando o nome das vacinas. Então, assim, ó, porque a partir do cadastro, a da Sinovac, no máximo em 28 dias, tu tem que fazer. A outra parece que é 3 meses, tá? Foi o que foi anunciado. E assim, ó, a gente tem que ficar atento, tá? A gente tem que ficar atento porque foi fundamental o que a Úrsula falou, que a gente tem que ter um plano nacional de vacinação. Por quê? Porque se a gente deixa uma pequena população sem vacinar ou grande população sem vacinar, nós damos a chance do vírus mutar com a vacina. E aí tem uma chance bem grande dele ser resistente à vacina. Deu para entender? Então, a hora que começa a vacinar, tem que vacinar todo mundo. E era isso que a gente fez com a poliomielite. Vocês devem lembrar, né? Ah, mas tomou mês passado a vacina, a gotinha. Na campanha tem que levar? Tem que levar, porque daí tu também faz circular o vírus atenuado, porque ele também começa a circular e ajuda a imunização. Tá? Então, é fundamental se cadastrar. Tá? É a partir desse cadastro que tu vai ter a segunda dose. Tá? Eu vou aproveitar esse gancho só para esperar funcionar. Só para dar um alerta que é importante fazer o cadastro, mas nos meios realmente que são do governo, tá? Porque já está rolando que tem golpes, pessoal mandando mensagens por celular, pedindo para fazer um cadastro em sites que não são de confiança. Essa aí é uma matéria na Zero hoje, né? Eu passei para vocês aí. Então, bem importante se certificar que realmente está fazendo o cadastro no local correto e seguro. O Conect SUS, ele inclusive, ele te mostra o teu histórico anterior, se tu tomou alguma vacina. Por exemplo, eu tomei a da malária há 10 anos atrás, aí, após concluso, vem essa informação. Então, pelo menos tu sabe que está no ambiente seguro, no ambiente que trata das tuas informações. Se ele é seguro, eu não vou saber. Verinha, contigo, Verinha. Oi, um cheirinho no cangote, gente. É assim. Que bom. Me arrepiei todo. Com máscara ou sem máscara? Não, com máscara. Não, levanta a cheira e bota de novo. É assim, é isso. Pessoal, eu só quero ter uma certeza assim, ó. Quem já usa o SUS, tem o cadastro no SUS, precisa fazer esse cadastro de novo? É o cadastro específico da vacina, tá? Certo? Precisa, tá? Eu achei que não precisava. Mas não vamos chamar em casa por telefone, não. Ainda mais com essas amostras grátis que deram de vacina aí. Então, vai ter que... Eu tenho só uma pergunta para fazer para a Úrsula no início, Úrsula. Não sei se eu não entendi bem nas etapas, que é a primeira. A testagem é voluntários sadios e estáveis? Deixa eu olhar, ele estava como estáveis, mas a fase 1 ali é com voluntários sadios, sim. Porque eles aí começam a testar se a pessoa tolera bem, se vai ter algum tipo de alergia, aí tudo bem. Se vai desenvolver alguma coisa diferente, já que as pessoas são saudáveis. É que estava saudáveis / estáveis, por isso que eu fiquei confusa. Eu acho que estabilidade no sentido das pessoas serem saudáveis. Tá. E não terem nenhuma outra doença. Outra doença nesse aspecto. Obrigada, Úrsula. Nada. Posso? Eu, na verdade, eu sempre penso na nossa natureza, né? Somos humanos e a gente não acredita muito nas coisas. Eu até sou bastante crente. Mas vamos lá, a gente vai começar, teoricamente, a ser vacinado pelo Coronavac. Né? Nós, eu não sei, mas os primeiros
as primeiras pessoas que vão ser vacinadas, a gente vai estar na segunda fase, provavelmente, né? E aí aparece uma outra vacina por aí. Tá? Eu fiz a minha, fiz a segunda dose, reforcei, e aí apareceu, está no mercado, eu posso comprar, e aí eu faço de novo, posso fazer, tem algum problema com isso? A super vacinação eu estou falando. A princípio não tem que fazer, entende? Se tu está em dúvida, o melhor é fazer o IgG, o IgM para ver, o IgG para ver se tu está com a alta tua imunização. Exatamente. Tá? O melhor se tu gasta fazendo o teste do que gastar com uma outra vacina. R$100 na farmácia custa o IgG na Panvel. Eu acho que na Panvel. Está o mesmo preço da PUC. Então eu acho que, quer dizer, não é para fazer. Isso eu ouvi o Gonçalo, aquele falando, que tu fez a primeira dose com uma, tem que fazer a segunda dose com outra. E, a princípio, se tu está em dúvida da tua imunidade, faz o IgG, tá? Para ver se tu está com imunização. Bela dica, obrigada. E a vacina no particular vai sair caro. Não, tudo bem, mas tu sabe, né, que eu não faria, mas eu estou só levantando uma hipótese que pode vir a baixar mais adiante, né? Eu acho que as pessoas vão querer se vacinar, mas eles estão dizendo para não, né? Se tu vai tomar uma, e é o que não se sabe até então, que domingo foi falado na apresentação da Anvisa lá, que não sabe quanto tempo tu vai ter de proteção ainda. Então, talvez assim, o que vai acontecer esse ano, tu vai poder tomar uma, mas ano que vem tu vai tomar outra. Certamente, está certo. Eu quero fazer uma pergunta. Quem está falando? Eu, a Beth. Eu. A Beth. Oi, Beth. Oi, doutor, eu quero fazer uma pergunta. Esse Conect SUS, ele tem aonde para mim achar esse? Onde é que eu acho? Alguém conectou para ajudar? Eu consegui. O grupo do Machadinho tem. Aonde? No grupo do Machadinho. Então tá. O grupo do Machadinho tem, mas a Solomedes vai te mandar. Eu também posso te mandar, Beth, eu só não tenho o teu direto. Eu consegui fazer. Eu vou colocar aqui embaixo no... Aqui, ó, é só procurar no Google que aparece Conect SUS. Então tá. Obrigada. Eu não sabia como entrar. Eu queria fazer uma pergunta, doutor Rogério. Oi. Eu não sei se a minha pergunta é boba. Nós temos duas fases, né? Nós vamos fazer a primeira, depois a segunda. É com outra ou tem que ser com a mesma? Com a mesma vacina. Boba a minha pergunta. Não é boba. Com a mesma vacina. Com a mesma vacina. Essa pergunta rolou na apresentação da Anvisa, da diretoria, na reunião da diretoria da Anvisa, que foi domingo, durou 5 horas aquele negócio. Essa pergunta foi colocada lá, e realmente tem que ser da mesma vacina. Da mesma primeira. Da primeira, tá? Por isso que tu tem que te cadastrar, para justamente ter a data da primeira e a segunda dose. Tá? Obrigada. Obrigada. A Cíntia quer falar. Boa tarde, doutor. Boa Queria tarde, só fazer uma pergunta. Contraindicação dessas vacinas. Por que eu faço essa pergunta? Ela é feita de quê? Porque às vezes a gente tem que tomar... Eu tomei a vacina da febre amarela, no caso, e o meu filho teve que esperar 2 anos, porque quando eu fui para o Mato Grosso, ele tinha uma possibilidade de ser alérgico ao ovo. Hoje eu faço essa pergunta. Essa vacina tem alguma contraindicação a alguma pessoa que não possa tomar? A única contraindicação que eu vi de tudo que eu ouvi e li a respeito é pessoas imunodeprimidas que têm que conversar com seu médico. Tá? Então, assim, não foi apresentado nenhuma... Claro que pode ter reações alérgicas. Tem gente que tem reação alérgica à aspirina. Vocês imaginam? Aspirina vendem tudo Eu entende? não posso tomar. Oi? Eu não posso tomar. Eu não posso tomar aspirina. Ácido acetil também, nada de ácido acetil não posso tomar, que é aspirina. Isso, né? Então, vocês têm claro que é isso. A vacina nós vamos ter que ver,
entende? Então, assim, ó, essa fase agora, que é a aplicação em massa, é aonde a gente vai conseguir coletar mais dados que os... Imagina, foram feitos testes, que é normal, a partir da estatística, 3.000, 4.000 pessoas, entende? Agora nós vamos fazer em milhões de pessoas. E milhões de pessoas significa milhões de corpos diferentes. Deve aparecer, entende? Agora, como tudo na área da saúde, é um risco que a gente vai ter que correr, viu, Cíntia? Entende? Assim, é um risco que a gente vai ter que correr, porque, eu não sei se você souber, eu tive Covid, foi muito ruim. Isso que eu não fui hospitalizado. Tive 20% do meu pulmão atingido. E provavelmente peguei num serviço de saúde que eu fui, provavelmente numa emergência que eu tive que ir. Mas, na nossa idade, é a população de alto risco, né? Então, foi muito ruim. Foi muito ruim. Então, o meu conselho é fazer a vacina e a gente, se houver, quer dizer, Covid a gente não vai desenvolver com a vacina, entendeu? Pode dar uma reação alérgica. A reação alérgica, como é que a gente combate? Com corticoide, entende? Se for uma reação alérgica muito forte, a gente vai chamar uma SAMU, a gente vai chamar alguma coisa, nós vamos ter que ter oxigênio, ir para o hospital, e lá vai ser revertido isso, né? Então, que é uma coisa bem pontual. A reação alérgica é uma coisa pontual, que a gente pode ter, inclusive, com comida, né? Tem gente que come camarão e tem que ir direto para a emergência. Então, imagina ser alérgico a camarão, meu Deus do céu. Isso é uma desgraça. A Inara ficou, né, Inara? A Inara não era. Eu fiquei também. Eu juro que eu sou... Camarão, nem sei se eu sou. Eu juro que eu sou alérgico ao preço do camarão. Aí me dá uma alergia, me dá uma... Ai, que horror! Doutor Rogério, e para quem tem alergia a corticoide, como eu, daí qual é a substituição? A substituição, tu vai ter que entubar, se a pessoa tiver... Não gostei. Sistema de glote, vai ter que usar as medicações que são usadas para o coração. Eu tenho que te manter respirando. Essa é a minha função. Respirando e com o coração batendo, porque aquilo que está... O alergeno, ele vai sair ou via fígado, que daí é via intestino, ou via rim. Então, eu tenho que te manter viva. Deu alergia, tu é alérgica a corticoide, que é o que a gente usa, quer dizer, deu uma alergia forte, começou com falta de ar, tem que chamar a SAMU, me leva para a emergência, entende? E tu começa a sentir uma falta de ar aqui em cima, a pele embolorada, né? Então, me leva para uma emergência, lá eles vão saber o que fazer. E vão te entubar, vão botar adrenalina, de alguma maneira, para te dar um up, né? E te manter o coração e o pulmão funcionando. Tá? É isso que a gente faz. Como em qualquer urgência, a gente tem que manter o corpo respirando e o coração batendo. O resto a gente vai controlando. A gente vai dando um jeito. Se o velhinho não tiver a fim de te chamar, né? Daí até um espirro te leva. Deu para mim. Daí até um espirro te leva, né? Então, daí tu... daí doutor, o intervalo entre as vacinas, um diz que é 21 dias, né? A Coronavac, ou coisa assim. Entre tomar uma no máximo 28. No máximo 28. Tá? Então, e aí surgem situações tipo assim, tomei e viajei, saí fora do Rio Grande do Sul, estou em São Paulo. Eu posso tomar, eu já viu falar se nós podemos tomar em qualquer lugar? Ou tu tem que estar... Isso aí. Fala, filho. Fala. Não, ou tu tem que estar no teu local de origem, porque muita gente quer viajar, né? Não é o meu caso, mas muita gente viaja. Ou pensa em viajar. Ribas, assim, eu ouvi dizer que
O governador de São Paulo liberou para toda a população brasileira ser vacinada. Claro, não tem vacina lá, mas eu acho que o lógico, daí tu vai estar com a tua carteirinha, tu vai buscar uma unidade de saúde e tu vai mostrar a carteirinha. Entende? Assim, ó, eu tenho que fazer a vacina. Perfeito. Então, daí o bom senso vai ter que imperar, né? Meio Deve difícil. ter alguém com bom senso em algum lugar que vai ter que imperar. Né? Outra pergunta, se eu estiver com coronavírus, mas não sei, estou assintomático, tá. E aí me chamam para tomar vacina, vou tomar a vacina. O que pode acontecer? Nada. Nada, não vai acontecer nada, porque o vírus é atenuado, entende? Vai aumentar a tua resposta imune, é isso. A não ser, né, que tu esteja com alguma comorbidade e tal, mas vai aumentar a tua resposta imune. É isso que vai fazer, entende? E isso, a princípio, tá? Porque agora vai ter vacinação muito grande em gente que vai estar com corona, ou no início, ou assintomático, e isso é uma coisa que vai ficar registrado. Né? Uhum. Então, porque a gente tem que entender que essas vacinas, elas foram feitas em tempo recorde, entende? Assim, é fantástico a capacidade que teve a humanidade de produzir a vacina, de botar esse esforço, né? Esse esforço no... Acabou essa batida. É um esforço coletivo, eles trocaram muita informação, todos eles. Todos os laboratórios trocaram informações e tal, porque é uma coisa, é uma pandemia, atinge a humanidade. Gente, é muita gente morta. É muita gente morta. O pessoal fala imunidade de rebanho. Rebanho não tem pai, não tem mãe, não tem avó, não tem filho, não tem coisa nenhuma. Quem conhece o filho da galinha? Ninguém. Né? Ou da vaca. Né? Então, assim, mas nós temos sentimento. As pessoas sofrem. Entende? Tu tem entes queridos que morreram e tu não pôde dar um abraço. Foi direto para... Vocês entendem? Então, é muito dolorido. Entende? É muito dolorido isso. E essas comorbidades ou doenças, como é que elas vão poder ser comprovadas, doutor? Tipo assim, do ponto de vista daquela pessoa que vai dizer assim, não, eu tenho problema de pressão, né? Mas não é aquele problema de pressão específico. Como é que eu comprovo isso? Como é que vai ser essa história? Tu vai levar. Para entrar antes na fila, tu vai levar atestado médico. Tá? É o atestado médico que comprova isso. Não venham querer ser meus amigos agora. Tá bom. Seu bloco está cheio? Tem bastante? Não, eu vou ter que... o bloco está cheio, mas espera ver a conta daí. Tá certo. Assim, ó, a gente tem que entender que a gente está num processo inicial, onde a gente também, nesse momento, vai ter que coletar dados. Para a gente chegar àquela vacina da gotinha, nós tivemos, para a poliomielite, vacina da injeção que funcionava pouco. Depois teve outra de injeção que funcionava bem. E a eficácia da gotinha, a facilidade de aplicar, isso sim, isso foi fantástico. Então, nós estamos nesse processo inicial da vacina, tá? E que é suficiente para conter a pandemia, desde que a gente faça os passos necessários na distribuição da vacina, na aplicação da vacina, né? Essa outra parte que pertence daí não aos cientistas que fizeram a vacina, mas aos estrategistas, que o Brasil era anos à frente de vários países. Era o melhor país em subdesenvolvimento nessa questão.
tá? Sem dúvida. Tanto os dois institutos, o Manguinhos quanto o Butantan, meu Deus do céu, fama internacional, reconhecidos internacionalmente com capacidade para isso. E o Ministério da Saúde também tinha aquela, e a Anvisa também. Agora a gente passou por um processo complicado, né? Um processo complicado que está prejudicando a importação tanto da Índia quanto da China dos princípios ativos. Mas vamos lá, acho que a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo para a gente poder pressionar para que se vacine, que se busque, que agora se faça todos os esforços necessários para que a gente proteja o nosso povo. Eu acho que essa é a visão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltando ao início, na questão lá do Conect SUS. Eu já tinha o meu governo, né? Já tinha me cadastrado, baixado o aplicativo do meu governo, então foi fácil eu acessar aqui o Conect SUS. Só que agora, estando dentro do aplicativo, eu não sei onde é que eu agendo, ou eu tenho que fazer mais alguma coisa além disso, ou estando no Conect SUS eu já estou devidamente... O Ribas que fez isso, ou está tentando, não sei. Quem é que se cadastrou aí? Quem é que já se cadastrou, gente? Eu confesso para vocês. Eu me cadastrei, ó. E aí, o que é que tu te cadastrou? Tu simplesmente entrou no Conect SUS e tu está com os teus dados lá, é isso? Isso, e aí eu me identifiquei quem eu era, né? Que tu dá o CPF, se eu não me engano, tu dá o número ali. E aí eu achei minhas informações ali dentro. Até uma coisa para a Vera dizendo que se alguém se trata pelo SUS. No momento que tu consegue entrar lá, te identificar, para te poder acessar isso, vai aparecer todo o teu histórico que tu tem no SUS, vai aparecer lá. Vacinas, internações, medicações, tudo vai aparecer lá. O meu não apareceu nada, não devo ter nada, então, né? Entrou no meu governo, né? No meu caso, eu nunca usei o SUS. Usei só para tomar vacina, quando a gente foi visitar o filho na Austrália, né? Então, essa vacina está lá, achei. Né? 2013. Não, mas eu tenho uma carteirinha, eu acho interessante, porque eu tenho uma carteirinha do SUS, porque eu fiz a vacina antitetânica não faz muito tempo. Então, eu fui lá, me registrei, eles me deram uma carteirinha, mas não encontrei nada aqui. Eu vou vasculhar melhor depois. Ele pode demorar um tempo, CPF, mas tu vai ver que aparece. Eu entrei com o CPF, daí ele pediu a senha, e aí eu botei lá que esqueci a senha, e aí eles me mandam para tudo quanto é lugar, e eu não consegui sair, e desisti. Não, mas a melhor coisa é tu entrar no meugoverno.org.br, ou sei lá, entra no meu governo, tá? E ali tu vai te cadastrar e tu cria uma senha. Depois eles vão pedir para tu fazer uma identificação facial, eu não cheguei a fazer isso ainda. Mas isso, tu tendo esse acesso... mas daí a foto não saiu. Eu não sei, eu me perdi. Tem que botar uma foto melhor, então. Acho que não gostaram da minha foto. Tem coisas que não dá para fazer, né? O perfume. A Gorete conseguiu na hora. A Gorete. É o João que fez. Eu acessei, eu estou tranquila, acessei direitinho, só não consegui ver o meu histórico de utilização do SUS. Eu nunca devo ter usado, então, porque eles não gravaram. Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu pego o remédio do lúpus, então eu estou lá, né? Tem a farmácia. Tem um histórico lá, tá certo. Tem lá. A questão prática, tá? A gente tem alguma previsão de quando vamos começar as fases consecutivas, né? Porque agora estão vacinando, usando as vacinas que chegaram, que não foram muitas, né? Para a equipe técnica, né? Para quem trata com saúde e para as ILPIs, é isso, né? Isso não vai vacinar. Isso não vai vacinar nem 35% da população alvo, tá? Então, tem mais 4 milhões de vacinas que o Butantan está tentando autorização junto à Anvisa, que eu acredito que vai ser mais fácil que a anterior, e então não tem previsão não mais. Tá? A gente tem que cuidar, tem que continuar se cuidando, como a gente está se cuidando. Tá? Então, eu acho que até depois da vacina a gente tem que continuar
Né? Eu já ouvi gente dizendo que não ia se vacinar, porque já que todo mundo vai se vacinar, eu não preciso me vacinar. Imagina. Que eu ouvi. Então, assim, tem as coisas mais estúpidas. Parece a da gripe. Quantas estão tomando vacina? Em dias de hoje, né, se considera que o mundo precisaria gerar 15 bilhões de vacina, se fosse para todo mundo, para 100%. Desses 15 bilhões, o mundo consegue... Não, 15 bilhões. Nisso aí, o mundo consegue gerar por ano em torno de 3 a 4 bilhões. Tá? E, claro, quando se diz 15 bilhões, é que tu vai tomar 2 doses. Sim, então, teoricamente, para tu ter 100% vacinado, que não é o que está se estudando para antes já ter chegado, nós estamos falando em 3 anos, né, pessoal? A nível mundial e em dados de hoje. O pessoal não... Juntando tudo que é vacina, tu faz 4 a 5 bilhões ano. Tá? Mas claro, fora as variações, né? Fora as variações. Só que a gente tem que considerar que a vacina vai vir também para diminuir a carga dos hospitais, né? Então, na verdade, basicamente é isso que a gente está atacando nesse momento, o governo, sei lá. Né? Sim, mas se o cara tomar a vacina, tirar a máscara e for para a rua, não tem nada a ver com o que está se pedindo. Claro. Né? E o cara já sem a vacina está fazendo isso. Se ele tomar a vacina, ele vai achar que está bem na parada. Então, tem que alertar muito bem. Com certeza. É isso aí. Parabéns. Mas quem já teve também está fazendo isso, né, Rogério? Quem já foi contaminado, já se tratou. Que é um erro. Tem gente fazendo isso. E pode se contaminar de novo. Que pode se contaminar de novo, a gente não sabe. Tem gente que pode. Tu não sabe quanto tempo a doença te deixa imune. Então, assim, tem uma série de Cs aí. E já tem variantes do vírus. Né? Então, assim, tu tem que continuar te cuidando, as medidas de higiene, claro, vamos ter que rever algumas muito draconianas, né? Mas é isso, a gente tem que continuar se cuidando. Tá? Assim, um nível básico de vacinação que consiga proteger a maior parte da população brasileira os cálculos otimistas colocam em novembro, né? Porque tu tem um índice X que se tu vacinar essa quantidade de população, tu tem uma chance muito grande de não transmitir, ou transmitir menos, né? Então é isso. Tá? Então, a gente tem que continuar se cuidando, a gente tem que continuar... Na verdade, tem medidas aí que são muito boas de higiene de maneira geral, né? Que vão ajudar a gente nessa pandemia ou numa próxima pandemia, né? Entende? Assim, questão de... vocês viram os estudos de gente que não lava a mão depois sai do banheiro? Então, é um índice extremamente alto, entende? Fizeram estudo de tela de celular, meu Deus do céu, se encontrou de tudo ali dentro, né? Então, são medidas de higiene, algumas, que vieram para ficar, entende? Que a gente faça ficar. Tá? Então, porque a gente é muito... Isso é um toque bom, né, Rogério? Esse vai ser um toque bom que a gente vai adquirir, né? Exatamente. É um toque que a gente tem que ter. Né? Para vocês terem uma ideia, chegou uma paciente minha, advogada, que ela disse, eu gostei muito da consulta, inclusive, porque o senhor lavou as mãos antes de me examinar. Eu aprendi na faculdade isso, né? Pelo amor de Deus, né? Ô, Rogério, uma vez eu fui numa dermatologista, eu acho que foi num dermatologista, que ele não apertou a minha mão, eu fiquei indignada. O cara não apertou a minha mão. Como assim? Mas daí eu tinha que dizer para ele, é só apertar a mão e lavar depois. Depois lava, não tem problema. Perdeu, amiga. Eu não fui mais, não voltei. Eu acho que ele quis me examinar, tudo de longe, assim, só um pouquinho. Sim. Vocês notaram? Agora é álcool. Já ia dizer, agora tem mais álcool, mais fácil acesso. A vacina que a moça tomou
A primeira que deu não botou luva. Vocês notaram isso? Ribas, tem várias filmagens que estão sem uso de luva, mas... É obrigatório sem luva. Eu fui pesquisar sobre isso porque também me chamou a atenção e não é obrigatório o uso de luva para aplicação de vacina, desde que o profissional não tenha lesão nas mãos. Sim, mas tu vê, aí já cabe uma interpretação. O ideal seria que tivesse um padrão. Tu imagina, vou saber se eu lavei minha mão, se não lavei minha mão. Porque o uso de luva é para proteção do profissional, né? Então, claro, também. A higiene de mão, sim. Poderia passar um álcool ali antes de administrar, isso com certeza. Lavar a mão, não tem nada melhor que água e sabão. Entende, Ribas? A Lu falou correto, é para proteção do profissional. A luva atrapalha, às vezes, na hora de botar e tirar. Entende? Então, essas coisas que o pessoal queria usar luva para não transmitir Covid quando sai, é a pior coisa, é um dos índices muito elevados de contaminação. Tá? Então, assim, lavar a mão, não tem nada melhor para as mãos da gente, de todos nós, profissionais de saúde, lavar as mãos com água e sabão, água corrente e sabão. Não tendo isso, álcool em gel, desde que não seja vodka ou gin e tal, assim, mas álcool em gel é bom. Não, para lavar a boca com vodka não funciona? Eu prefiro que água e sabão para lavar a boca. Gente, já são 13h15, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Pergunta sempre se tem bastante, mas o tempo Por exemplo, saiu o plano do governo do estado, né? Eu acho até que talvez mais adiante a gente possa analisar um pouco ele. Ele me põe, no meu caso, com 64 anos, no 6º tópico, né? Se tivesse que... Não seria segundo, ele divide em diversas fases, né? Mas isso é mais uma questão informativa, pode ser que não precisa uma palestra. Talvez isso seja porque o Estado tem consciência da quantidade de vacina que vão receber, né? Eu acho. Mas de hoje, né? Bem mais fragmentada do que se imagina, do que o SUS apresenta também. Ô, doutor. Oi. Por favor, como é que eu sei se eu sou assintomática? É tu, Vera, que perguntou? Sim. Tu, Verinha? Então tá. Isso. Verinha, assim, se tu é portadora, se tu teve Covid e não teve sintoma... Sabe lá se eu tive ou não tive, como é que a gente fica sabendo? A gente fica sabendo fazendo 2 testes, tá? Um teste, você fica sabendo se tu já teve Covid, que é o IgG. Aí tu te desloca, tem a Panvel que está fazendo o exame, pega uma solicitação. O pessoal mesmo chega. Eu fiz exames na PUC ali, o pessoal chega, eu quero fazer tal exame. Então, o IgG significa... Se tu tiver com IgG, que é o que mede se houve contato do teu organismo com o vírus, a gente vai saber. Tá? É o IgG, tá? É um marcador sanguíneo que mostra que tu teve contato com o vírus. Tá? Se tu tiver sintomática, daí a gente faz o PCR, que é um exame que tu pega no nariz, na mucosa do nariz e da garganta, para ver se tu tem o vírus no teu corpo. Tá? Tem um outro exame, que daí não é tão eficaz quanto o PCR, que é o IgM, que mostra se tu está com o vírus no teu organismo por reação do teu corpo ao vírus. Tá? Então, vamos voltar. Então, assim, tu tá achando que tu tá? Porque tu está espirrando, está com dor de garganta, tu entrou em contato com alguém que tinha, tu pega e faz o PCR. Tá? Ali na PUC tem um laboratório que faz o PCR. Tá? Bom, tu acha que teve contato, quer saber se teve algum contato. Tá? Daí tu vai fazer o IgG. Tá? Um exame mais barato que o PCR é o IgM, mas ele tem 70% de acuidade. Tá? Então, o PCR é 100%, mas a gente só faz o PCR, no caso, se a gente tem algum sintoma,
de resfriado, de dor no corpo, diminuição de massa muscular, sonolência, tá? Daí a gente faz o PCR. E é isso. Deu para entender, Verinha? Obrigada, então. Tá? Daí qualquer coisa você entra em contato com a gente, tá? Daí a gente te orienta. Tá bom, obrigada. Alguma pergunta a mais? Não, gente? Alguém ouviu uma notícia ontem sobre a vacina da Oxford, lá nos Estados Unidos? Que as pessoas estavam tendo alguma reação diferente, eles estavam suspendendo? Alguém ouviu alguma coisa sobre isso? Não. Não ouvi nada. Eu ouvi, mas não consegui. Não era a questão da Pfizer sobre as pessoas, acho que até nem era os Estados Unidos, na Europa, que as pessoas muito idosas e com alguma comorbidade estavam com uma reação alérgica forte a ela. Da Pfizer? Era da Pfizer, daí. Porque nos Estados Unidos é mais fácil ser Pfizer, né? Mas o que eu vi era na Europa, acho que era na Noruega, nem foi nos Estados Unidos. Tinha a impressão que tinha escutado nos Estados Unidos, mas é só... Esse dos Estados Unidos eu não vi, talvez tenha acontecido alguma coisa, mas eu não vi. Então tá, mas é isso aí, vamos nos cuidar, lavar as mãos. Mas ninguém virou jacaré ainda, né? Todo mundo bem. Máscara. E aguardar a nossa vez na fila, né? Isso Verdade. aí, vamos continuar nos protegendo. Tá? Vamos continuar nos protegendo. Doutor Rogério, a última perguntinha. Oi, aquele termômetro que bota na gente na frente do mercado, coisa assim, aquilo tem alguma serventia ou é só uma frescurinha? Você entendeu? Dizer, não é uma frescura, tá? Ela pode ajudar a gente em 20% dos casos. O que a gente busca ali? A gente busca saber se a pessoa está com febre. E a síndrome febril é uma acima de 37, tá? A 37,8. É uma dos sintomas de gripe, de virose. Né? Então, ajuda em alguns casos. Quando a pessoa faz na gente, então. Oi? Não, é porque às vezes aqui em Capão é muito usado no mercado. Eu gosto até. Uhum. Só que daí a gente não sabe quanto tá, eles não diz, só diz, pode passar. Então quer dizer que ele é verdadeiro, então. Então ele vale a pena. Vale a pena. Em torno de 20% dos casos a gente consegue ajudar, porque daí tu vai pegar essa febrícula, acima de 37,8, que é uma das características da síndrome gripal. Então, então tá, obrigado. Tá, querida? Obrigada. O grande problema disso é que a gente, quando passa dos 60, o nosso índice de temperatura corporal baixa. Então, a gente tem que estar atento aos outros sintomas. Tá? Falta de ar, cansaço, coriza. Tá? Com certeza. Tá? Então... Obrigada, então, por vocês. E eles põem no pulso agora, né? Agora eles botam... Aqui em Capão começaram no pulso. Porque na cabeça dava tumor. Só para ver como a ignorância atravanca o progresso. Vai longe. Porque, na verdade, o que aquele termômetro mede é o calor que vem do corpo para ele, e não ao contrário. Aquela luzinha é só para dar... Que nem aquelas crianças brincam aí. Então, na verdade, o que vem é a temperatura do corpo para ele. Da câncer, essa eu não sabia. Pelo menos aqui em Capão correu esse boato, então agora é no pulso. Então... esse boato correu em tudo quanto é lugar. As pessoas todas iam ficar com... O boato é o bicho que mais corre dentro dessa nossa cultura, pelo amor de Deus. Mas tá bom. Então, obrigada pela minha parte. Valeu. Vamos se cuidar, máscara, lavar bem as mãos. Continuar fazendo o que a gente sempre fez. Só mais forte. Viu? A lição está aprendida, viu? Agora se encerrou para a gente aqui com todas as dicas que a gente ia dar. Valeu. Não aglomerar. Certo, pessoal. Beijo para todo mundo, gente. Obrigada pela presença. Obrigada.
Parabéns pela apresentação. Rogério e Úrsula, grande... Parabéns, pessoal. Obrigada pela atenção. Se cuidem. Isabel, tirar foto, Gabi. O doutor Roberto Bosner também está aí. Tudo bom, doutor Roberto? O seu Roberto está lá embaixo, ó. Oi! Tudo bom, Roberto? Mas tu tá um gato, Roberto. De armazém, não, né? Viu? Roberto, declaração de amor. A distância ajuda muito, né? Tudo bem. Um abraço para todos. Um abraço, Roberto. Um abraço. Vamos tirar foto, Gabi. Tu consegue? Consigo. Todo mundo chega mais pertinho da câmera. 3, 2 e 1. Pronto. Obrigada, parabéns, gente. Úrsula. Obrigada. Bom ano para todo mundo. Gurizada, eu tô com saudade de vocês, tá? Do fundo do meu coração. Que 2021 seja melhor, já que a gente não tinha se visto antes, né? Cansei de férias já, tô com saudade.